Bom, então vamos começar a ver agora a interface do SketchUp. Vou compartilhar a minha tela. Então vamos lá. É importante que vocês baixem, no mínimo, o SketchUp 2020 para a gente estar conseguindo desenvolver as coisas. O meu é o SketchUp 2021. Então vamos lá. Quando vocês instalarem o SketchUp, ele vai aparecer com a interface desse jeito, mas ele não vai estar exatamente com todos esses ícones, tá? Esses ícones aqui de baixo, eles são do V-Ray, não vai vir instalado. Outros ícones que também não vão vir é esse aqui, que é o Floor Generator, todos esses aqui e todos esses aqui do Texture, porque esses aqui são plugins. Depois eu vou ensinar como que faz a instalação de plugin. Vamos entender agora, de forma geral, como é que o SketchUp está organizado. Olha só, aqui do lado esquerdo, a gente tem a nossa caixa de ferramentas. Na caixa de ferramenta, a gente tem os nossos itens que vão nos auxiliar a desenhar. Aqui em cima, geralmente no SketchUp também vem disponibilizado essa mesma caixa de ferramentas, só que eu desativei a minha. Aí eu já vou mostrar como desativa e ativa. Aqui do lado direito nós temos a bandeja padrão, que ela nos auxilia também na parte dos desenhos. Eles não são, essa parte de bandeja padrão, ela não tem as ferramentas de desenho, ela tem as ferramentas que auxiliam ali na visualização do desenho ou quando você estiver modelando alguma textura. E aí, aqui na parte de cima, nós temos algumas opções que daqui a pouco eu já vou destrinchar mais também. Então, vamos começar então pelo lado esquerdo. Vamos entender o que tem aqui nessa caixa de ferramentas. Esse primeiro item, o fazer grupo, ele está relacionado a quando eu tenho um objeto e um segundo objeto, só um exemplo. E aí eu quero, vamos falar de um objeto só. Eu tenho um objeto aqui. E esse objeto, ele é composto por 5 partes, sendo uma face e 4 linhas. Eu quero que todas essas partes sejam um único objeto. Então, eu vou transformar isso em um grupo. Você tem dois modos de transformar um objeto que está dividido em várias partes em um grupo. Você pode ou selecionar todo ele, clicando 3 vezes no botão esquerdo do mouse, e depois você vem nesse ícone e clica. E aí, fazer grupo não, fazer componente, desculpa. E aí, a partir disso, você cria o nome do seu componente e depois dá o nome. Ou você pode vir da maneira mais fácil e rápida, que é você selecionar ele inteiro, selecionar todas as partes ali, novamente clicando 3 vezes no botão esquerdo do mouse, e depois vindo do lado direito e selecionar criar componente. Mas selecionar componente a gente usa pouquíssimo, o que a gente mais usa é criar grupo. Então, assim, esse vai ser um ícone que você pode esquecer. Do lado, a gente tem o ícone do baldinho. O atalho no teclado para o baldinho é a letra B. E esse balde, ele serve para você poder aplicar uma textura, uma imagem, uma cor sobre alguma coisa. Então, um exemplo, vamos supor, você fez uma parede, e essa parede vai ser azul. Então, com esse baldinho, você vai conseguir aplicar a propriedade da cor azul nessa parede. Aqui embaixo, nós temos a borracha, apagar. O atalho da borracha é a letra E, de erase. Erase é borracha em inglês. Então, quando você precisar apagar, você clica na letra E, e aí você, aqui ó, você clica na letra E e vai mudando o ícone do mouse. Deixa eu ir selecionando cada coisa para vocês verem, ó. Se eu clicar no B, vai ficar com baldinho. E aí aqui do lado vai abrir esse painelzinho aqui dos materiais, já eu explico. Se você clicar na letra E, aí já vai aparecer a borracha. E aí você consegue, ó, apagar.
Agora, nesse segundo conjunto aqui, a gente vai ver os materiais que são relacionados diretamente a desenho. Primeiro, nós temos o lápis, e o lápis você consegue ativar ele através do teclado pela letra L, e você consegue desenhar com ele, ó. Depois você tem como é o nome desse aqui? Desenho à mão livre. Nele, ele não é uma reta, você literalmente, ó, desenha da forma que você quiser à mão livre. Em seguida, você tem esse retângulo, não se esqueçam desse retângulo, porque assim, esse retângulo é ele que serve para você levantar praticamente tudo. Parede, chão, laje, ele sempre vai ser usado para você poder criar a volumetria. Então, como que você vai fazer para poder ativar o retângulo? Você vai clicar no R de retângulo. Ó, quando você clica no lápis, ele só fica o símbolo do lápis. Quando você clica no R de retângulo, do lado do lápis tem um desenho do retângulo. Então, você sabe que ele está ativado. Do lado do retângulo, você tem o retângulo giratório. Mas, assim, esse aqui é uma função que eu particularmente nunca usei, então a gente não vai dar atenção para ela. Aqui do lado você tem o círculo. O círculo, ele é muito útil para você poder desenhar, por exemplo, mesa. Geralmente eu desenho uma estampa de mesa com ela mesma. Ó, e aí, para você poder ativar ele, você vai clicar no C de círculo, e aí só basta você clicar e desenhar. Aqui do lado a gente tem o polígono, ele funciona do mesmo jeito, mas assim, é muito difícil eu usar polígono, para ser sincera, eu nunca usei. E aqui, esses próximos 4 itens, a gente tem o que a gente chama de arco. O arco, ele é muito útil para quando você for desenhar quina de móvel, quina de mobiliário. Vamos supor que você tem um rack que ele tem as bordas arredondadas. Esse ícone é o que vai te ajudar a desenhar a forma arredondada dessa borda. E aí, o arco é a letra A de arco. Deixa eu ver, deixa eu ter certeza disso. Ó, é A de arco, tá? Aí, quando a gente estiver praticando, eu mostro como é que usa. Os próximos itens desse terceiro grupo aqui, eles são relacionados para você poder mexer os objetos. Na verdade, eles estão relacionados a movimento e modelagem 3D. Então, o grupo anterior está relacionado a desenhar o 2D, e o terceiro, ele está relacionado a você movimentar e dar volumetria. Então, vamos supor, por exemplo, tá vendo esse quadrado aqui que eu acabei desenhando? Eu quero subir ele 10 centímetros. O que que eu venho? Eu venho aqui, ó, nesse empurrar e puxar, que a gente fala push e pull, que é empurrar, puxar em inglês. E o atalho dele no teclado é a letra P. Então, você vem com ele aqui em cima do objeto, clica, e você digita o tanto que você quer que ele suba, 10 centímetros. O do lado dele, que é esse símbolo que tem as 4 setinhas, é o move, o mover. A tecla dele, o atalho dele no teclado é o M, de mover. E para você poder mover alguma coisa, basta você selecionar ela por inteiro, aí você clica no mover, você seleciona o ponto e ele vai te indicar que o seu mouse está sobre o ponto quando tiver, ó, com essa carinha, com essa bolinha verde em cima. Você dá outro clique e movimenta para onde você quer. O próximo, que é o rotar, é o R. É o R? Não, minto. O R é R de retângulo. Esse rotar é o quê? Isso, é o quê? Eu não sei o porquê que é o quê. Deve ser alguma palavra em inglês que começa com a letra Q. Mas nele você serve para poder girar. E você pode girar tanto em um plano quanto em outro plano. Só que aí ele vai mostrar para você em qual plano que ele tá, de acordo com a cor. Eu já vou explicar esse lance das cores também, que é super importante. O próximo é o siga-me.
O Siga-me, ele é uma função que você consegue criar uma volumetria a partir de uma sequência de linhas que você fez. Mas eu vou mostrar a aplicação dele quando eu estiver fazendo rodapé, porque ele é muito útil para você poder fazer, tipo assim, uma coisa que tenha uma determinada forma continuamente, sabe? Tipo rodapé, gesso. Ele serve muito para isso. Então, na hora que eu for desenhar essas coisas, eu mostro para vocês. O próximo é o escala. O escala, ele serve para você poder escalonar as coisas. Então, por exemplo, ó, vamos supor, essa mulher. Eu quero que essa mulher fique menor. Então, eu vou usar o escala para poder escalonar o tamanho dela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar no S de scale, em inglês. Vai ficar com essa cara, vai surgir esse entorno amarelo, com todas as extremidades e os centros é, verde. E aí, a partir disso, ó, eu clico aqui e eu vou ali escalonar o tamanho dela. Por exemplo, eu quero que ela fique 50% menor. Ali do lado, ó, presta atenção, se você for ver aqui do lado, a caixinha de dimensões do SketchUp sempre vai ficar aqui do lado direito, embaixo, no canto inferior direito. E eu quero que ela diminua 50%. Então, só basta eu digitar 0,5, que é o tanto que eu quero que ela diminua, dar um Enter e pronto, ela vai diminuir. Agora, a gente vai para um outro grupo. Esse grupo, ele te serve para fornecer informações, tá? Então, o primeiro é o fita métrica. Para você conseguir ativar a fita métrica através do atalho, é a letra T. T do quê? T de treina. Treina em inglês também deve ser alguma coisa assim. E ela serve para você poder medir. Então, por exemplo, qual será a altura dessa volumetria que eu fiz? Então, eu vou até a extremidade base que me interessa, clico nela. Aí eu vou subir e vai aparecer que chegou na outra extremidade que me interessa, e eu clico de novo. Opa, não clico de novo não, eu só vou até onde me interessa, que automaticamente ele vai gerar uma caixinha bem pequenininha, ó, que ele mostra a altura. Nesse caso, é 37 centímetros. Aí, aqui do lado, a gente tem o cotar, e ele serve para você, tipo, realmente cotar as coisas, ó. E depois a gente tem a caixa de chamada, ó. Só que assim, como aqui o objetivo é somente a gente entender o processo de modelagem para a etapa para a etapa de criação de um projeto arquitetônico, esses itens são praticamente inúteis para a gente não vai usá-los, tá? O que que a gente vai usar desse grupo? A gente vai usar, além da fita métrica, o transferidor, a gente também usa. Peraí, deixa eu ver o negócio. O transferidor e o rotacionar, eles são a mesma coisa praticamente, tá? Então, o transferidor, ele tem a mesma função do rotacionar. Então, se você precisar o transferidor, você usa o rotacionar. Aí, aqui embaixo, a gente tem esses eixos, mas esses eixos eu nunca usei ele, então a gente, mais uma vez, não vai dar atenção para esse item. E a gente tem o texto. Para você clicar no texto, para você poder ativar ele, você clica aqui. Eu não sei qual que é o atalho dele no teclado, mas você clica aqui. Aí você vai digitar o seu texto e digitar em colocar. E a partir disso, ele gera esse textinho 3D. E ele é muito útil em situações assim. Vamos supor, você está fazendo a modelagem de alguma parte de uma casa que tem alguma coisa escrita em neon. Aí você pode usar ele. Ou vamos supor que você está fazendo uma loja e você vai colocar o nome da loja na fachada. Aí você pode usar esse ícone também,
esse ícone não, esse item, essa ferramenta, né? Agora vamos para a próxima caixa. A próxima caixa, ela é super importante e todos que estão aqui você consegue usar através do teclado, tá? Ó, tá vendo? Toda essa função aqui que eu tô fazendo é através desses itens. Então vamos lá. O primeiro item é o de orbitar. O de orbitar é para você poder fazer essa movimentação aqui, ó. E você orbita de forma muito fácil. Ó, vamos supor, agora o orbitar está desativado. Você vai clicar no O, aí vai ativar o símbolo de orbitar. E aí você vem com o botão esquerdo no mouse, clica e segura. Ó, fica pressionando. E aí você gira conforme você precisar. Do lado você tem a pan. Ó, do lado aqui você tem a pan, a panorâmica. A panorâmica serve para você poder mexer a tela, ó. Você não está orbitando, você está mexendo. Porque quando você orbita, você gira. Isso aqui eu não estou girando, ó. Eu só estou clicando nela aqui, né? Opa, clicando não, só estou movimentando a tela. Como é que eu faço para poder ativar a PAN, né? A panorâmica? Eu venho aqui no mouse. Ah, é importante que vocês tenham o mouse, tipo assim, tá, ó. Desse jeitinho aqui com o scroll. Não pense em usar o SketchUp usando o mouse direto no notebook, porque senão é horrível para você poder mexer e o processo fica muito mais devagar. O ideal é ter esse mouse. Se não tiver esse mouse, não vai fluir o negócio aqui. E como é que eu faço para poder usar a PAN? Eu vou no scroll, eu vou selecionar, eu vou apertar o scroll e depois eu vou apertar o shift. Ó, eu tô aqui com o scroll ativado. Eu tô com o scroll ativado. E aí depois eu aperto o shift. Aí agora eu vou movimentando ainda com o scroll do mouse pressionado e o shift também, ó, eu vou movimentando conforme eu quero. Só deixa eu corrigir uma coisa que eu falei agora para vocês. Para poder, no mouse, ativar o orbitar, você não fica segurando nesse botão esquerdo aqui do mouse, é no scroll, tá? Ó. Tá vendo, ó? Eu tô clicando no scroll do mouse e segurando ele, ó. Tô orbitando. Aí agora, ainda com o scroll ativado, eu só vou clicar no shift. Agora, ó, eu tô com a panorâmica ativada, tá? Beleza. Agora, a gente tem as funções do zoom. O zoom in e o zoom out. Então, eu posso clicar nele aqui, ó, e dar um zoom. Ou eu posso dar um zoom ou dar um zoom out. Um zoom in ou um zoom out, né? Aproximar ou distanciar. Aí, para você fazer isso, é só você clicar com o botão esquerdo do mouse, pressionar e você vai para frente ou você vai para trás. Mas a gente também pode fazer isso, assim, sem clicar nesse item, tá? Como? De novo, o scroll. Você vai com o scroll para frente e depois, se você quiser dar um zoom in, e se você precisar ir para trás, né? Se você precisar dar um zoom out, se você precisar se distanciar, você vai com o scroll para trás. Aqui do lado, a gente tem essa janela de zoom, ó, que você seleciona ele, você desenha esse campo que você quer dar um zoom e depois solta. Mas assim, eu não uso essa função porque isso pode ser facilmente resolvido com o zoom in. Depois, eu tenho o modelo centralizado, que tipo assim, vamos supor, você está super perto de alguma coisa, você quer distância, você clica nesse modelo centralizado, mas eu também quase não uso ele. E esse anterior desfaz para a visão anterior da câmera. Eu nunca usei ele, então eu não vou falar sobre ele. Esses itens aqui, posicionar a câmera, girar, percorrer e plano de sessão, eles são itens relacionados a quando você vai criar cenas. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa agora, aqui, relacionado a esse grupo, que eu vou explicar aqui do lado.
eu vou explicar a bandeja padrão. Porque aqui nessa bandeja padrão, é o último item, eu tenho essa questão das cenas, e aí eu vou explicar o melhor dos dois mundos. Então, vamos lá. Bandeja padrão. Ahn, Aqui eu tenho informações da entidade. Informações da entidade, elas vão te dar as informações do objeto, tá? A entidade é como se fosse o objeto. Então, por exemplo, vamos supor, ó, eu vou selecionar isso aqui. Selecionei somente a face desse círculo. Ele vai me informar a etiqueta que ele está inserido. A etiqueta é o layer. Sabe o AutoCAD? O AutoCAD não tem as várias camadas? As camadas são os layers. Aqui no SketchUp, você chama o layer, tem 3 nomes. Ele pode ser chamado de layer, camada, ou ainda etiqueta. Tanto é que na interface dele o nome está como etiqueta. Mas eu vou falar layer para não ficar confundindo e ficar um negócio mais prático. Então, ele te informa em qual layer ele está, ele te informa a área dessa face, e ele também te dá aqui umas opções de visualização. Ó, vamos supor, agora vamos selecionar toda essa volumetria aqui, ó. Aí ela já não me deu mais informação, mas ela me informou quantas entidades existem. Então, a entidade, ela é uma informação plana, é uma informação em 2D. Em seguida, nós temos os materiais. Os materiais, eles estão diretamente ligados com o bezinho, que foi aquilo que eu tinha falado antes, do baldinho. E ele serve para você poder aplicar. Então, vamos supor, ó, eu quero aplicar uma cor aqui. Eu quero que essa minha volumetria seja vermelha. Então, eu venho aqui, ó. Quando você clica, automaticamente o baldinho já fica ativado. E aí você clica e ele vai, você, né, clica sobre o objeto e ele vai aplicar a cor. Mas vamos supor que você não está com o baldinho ativado e você não quer ir até as cores para poder aplicar. Aí sim, ó, você só clica no B, aí você vai e aplica a cor que você quer. Ainda aqui na parte de cores, ela tem outras coisas para a gente poder destrinchar. Tem essa parte de selecionar, tem a parte de editar, mas isso eu vou explicar quando a gente estiver modelando alguma coisa especificamente. A parte de componentes é uma parte, assim, completamente inútil, que eu não uso, então eu nem vou estar explicando sobre ela, inclusive vou até excluir ela da minha bandeja padrão. O estilo, ele está relacionado à forma que você vai apresentar o seu projeto. Então, vamos supor que você finalizou toda essa modelagem e você vai agora extrair algumas imagens desse arquivo para você poder montar o seu arquivo de apresentação para o cliente. Então, você vai querer que a sua imagem ela seja toda colorida. E aí você consegue estar configurando isso nos estilos. Agora, vamos supor que você vai para a fase de projeto executivo e você precisa de uma planta baixa em preto e branco. Você consegue configurar isso em estilo. Depois a gente vai mexer aqui também. Etiquetas são a parte de layers. Então, é aqui que eu vou organizar, é aqui que cada objeto da minha modelagem vai ficar dentro do seu layer certinho. É aqui que a gente vai organizar tudo, é muito importante para a gente ter um arquivo. Essa parte do layer é muito importante para que a gente possa conseguir organizar nosso arquivo, para que assim a gente pode ter uma qualidade no nosso workflow. Sombras está relacionadas ao posicionamento do sol. Aqui a gente consegue ativar o sol para poder gerar sombras, ó. E aí você consegue, tipo, configurar mais escuro, mais claro, mas isso aqui serve, tipo, para quando você vai fazer algum estudo solar ou quando você vai fazer configuração de render. Agora, isso aqui não interessa pra gente. E agora vem na última parte, super importante, que é a parte de criar cenas. A parte de criar cenas é quando você posiciona a câmera do V-Ray da forma que você quer e você trava essa cena para você ter acesso a ela depois. Então, por exemplo, ó,
me interessa essa posição de câmera aqui, ó. Então, o que que eu venho? O que que eu faço? Eu venho aqui e clico em adicionar cena. Não tem um atalho para isso no mouse, tá? E aqui, ó, você pode reparar que surgiu uma cena. Aí vamos supor que você está mexendo aqui, está trabalhando, você precisa voltar naquela cena. Você clica em um. E aí ele vem e volta. Agora vamos para aqueles itens aqui do lado. Esses itens aqui, eles estão relacionados à cena, porque aqui, ó, eu tenho posicionar câmera. Então, aqui eu vou ter uma pessoinha que, aonde eu deixar essa pessoinha, a câmera vai até lá. Aqui do lado eu tenho percorrer, e ela é uma ferramenta que te ajuda a andar para dentro do espaço que você tiver. E nós temos o plano de sessão. O plano de sessão, ele serve para você poder criar cortes. Então, assim, vamos supor, você tem imagina um apartamento, e eu quero ver por dentro do apartamento. Sabe quando a gente, nas aulas de, eu esqueci o nome, desenho arquitetônico? Eu esqueci o nome. Desenho técnico, é. Sabe nas aulas de desenho técnico, quando a gente desenhava à mão, aqueles desenhos em corte, corte, né? Corte AA, corte BB. Essa ferramenta faz isso. A seção de corte, ela vai te possibilitar de você fazer o corte da sua maquete. Quando a gente tiver com a nossa maquete em andamento, eu mostro como isso funciona. Então, é basicamente isso para que servem esses 4 itens. É basicamente para isso que servem esses 4 itens. Aí agora, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, nesses itens. Não nesses, porque isso aqui é plugin e a gente não vai usar eles agora, mas para esses aqui, ó. Então, assim, esse plano de sessão é a mesma coisa que está aqui embaixo, tá? Tem a mesma função. Esses aqui, eles são, como é que eu posso falar? Eles são complementos para quando você estiver visualizando o corte que você aplicou. Então, quando a gente estiver ali no corte, eu também mostro como que funciona. Essas casinhas, elas são modos de visualização e elas servem para você selecionar o modo que você quer ver. Então, por exemplo, ó, eu tenho a forma ISO, que é essa daqui, que é uma forma diagonal, é uma forma diagonal pista de cima. Você tem o alto, que é como se você tivesse uma visão de cobertura. Você tem o frontal, vista direita, vista posterior e a vista esquerda. Todos esses modos de visualização, eles estão relacionados ao quê? Aos eixos. E eixo é uma coisa muito importante, que assim, se eu não explicar essa parte dos eixos, não vai dar para estar entendendo essa parte do modo de visualização. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, quando a gente estiver fazendo o levantamento cadastral. Porque o que eu quero explicar agora, só para a gente poder finalizar esse vídeo, são 2 coisas. Primeiro que esse sem etiquetas, né? Essa janelinha aqui que abre, é aqui que vai estar inseridos os layers. Então, quando você, por exemplo, criar um layer para janela, outro layer só para portas, e você quiser que o seu objeto entre para dentro, claro que vai entrar para dentro, entre em algum layer, você vai selecionar o layer aqui. Aqui na parte de arquivo, você configura coisas relacionadas diretamente ao arquivo. Então, peraí, deixa eu pegar o meu quadradinho aqui. Então, aqui, ó, novo significa que você vai criar um novo arquivo. Abrir significa que você vai abrir um arquivo já existente. Salvar é o que você vai fazer. Você vai dar, tipo, só um sinal de salvar para o Sketch ali fazer o backup das coisas que você já tem feito. Salvar como é quando você for salvar pela primeira vez o arquivo. E desses itens, o que também interessa para a gente é o importar, porque é através daqui que a gente vai importar os blocos.
o exportar e principalmente exportar gráfico 2D, que é através disso que a gente vai gerar PNG, e a gente também, e é isso aqui. Aí aqui em editar, todas essas partes do editar, visualizar, câmera e tudo mais, a gente desenho, ferramenta, a gente vai ver isso quando estiver percorrendo as aulas. A outra coisa que eu quero mostrar aqui é janela, porque através da janela a gente consegue configurar a nossa bandeja padrão. Ó, não esqueçam, do lado direito é a bandeja padrão, do lado direito é a bandeja padrão e do lado esquerdo é a caixa de ferramentas, tá? E aqui eu quero configurar a minha bandeja padrão. Ó, então vamos supor, lembra que eu tinha tirado a questão de componentes, que eu tinha excluído com um xizinho, ó? Se eu quiser que o componente volte, eu só clico aqui, ó. Aí ele voltou. Agora eu quero que o componente saia. Então eu venho aqui de novo e clico. Então é através, se vocês precisarem ativar ou desativar alguma coisa da bandeja padrão, você vem em janela, bandeja padrão e configura. Agora, para você poder configurar, não essa parte esquerda, porque essa parte esquerda, ela é uma caixa de ferramentas fixas, ela não é editável. Mas se você quiser editar a caixa de ferramentas daqui de cima, você vem aqui, ó, em ferramentas, ferramentas, calma aí. Ai, Deus, onde tá? Ferramentas, empurrar, puxar, sandbox, modelar. Eu não lembro onde que tá para você selecionar a caixa de ferramentas. Eu vou consultar isso e também mostrar no próximo vídeo, tá? Então, assim, basicamente é isso para a gente poder estar entendendo aqui a interface do Sketch. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar, a primeira coisa que eu vou estar mostrando é como que você configura a caixa de ferramentas, e a gente já vai começar a fazer o levantamento cadastral, tá? Ah, vou apresentar a planta que a gente vai trabalhar, e aí a gente já começa a fazer o levantamento cadastral.